Olá, gente. Este é o programa Rema. Sou o Padre Joãozinho. Toda semana com você aqui na TV Evangelizar, buscando caminhos, buscando uma palavra orientadora, uma direção. É isso que significa a palavra Rema. E hoje nós temos a simpatia da presença da irmã Elizabeth. É isso, irmã? É isso mesmo. Tudo bem, padre? Tudo bem, mas você nem tem mais sotaque de paraguaia. Nada disso. Logo, logo você vai perceber. Logo, o sotaque está sempre forte, né? Faz parte. E agora esse forte vem daquele lugar do Brasil? Porque isso não é do Paraguai, forte. Isso, já morei assim, em vários lugares, né, no Brasil, porque já faz uns 16 anos que estou no Brasil. Então, já fiquei em algumas cidades aqui do Paraná, como Foz do Iguaçu, né, Curitiba, também no Mato Grosso, Figueirópolis do Oeste, né, também em Goiás. É do Mato Grosso do Sul, esse porta aí. E também em Goiás, Aragarça, estive um pouco aí na divisa Barra do Garça, Mato Grosso. Mas você é paraguaia de nascimento? Isso, paraguaia, natural do Paraguai. Que cidade? A cidade chama-se Nhembu. Nhembu, é uma cidade metropolitana de Assunção, né? É uma palavra guarani, você pode ver, né? Nhembu foi a cidade onde eu nasci, né? No Paraguai se fala ainda Guarani? Fala-se, é o idioma oficial, né? É bilíngue, né? Acompanha com o espanhol. O espanhol e você fala Guarani? Isso, falo Guarani também. Faz uma coisa para nós, um favor para nós, irmã. Como é que se reza Ave Maria em Guarani? Agora o senhor me pegou, né? Porque assim, como eu disse, faz 16 anos que eu estou aqui no Brasil. E não fala mais? E eu já não estou mais fazendo as orações nem sequer em espanhol. Porque diz assim, quando nós começamos a falar mesmo o idioma, quando nós começamos a pensar também naquele idioma. Então, vamos dizer assim, as orações mentais, espirituais todas, eu já estou fazendo em português. Você já pensa em português? Nem mais no espanhol. Sabe que eu estudei muito um autor peruano e falava o espanhol fluentemente, fui para o Peru e tal, e depois fui estudar na Itália. E quando eu comecei a falar o italiano engoliu o espanhol. E eu não consigo, quando eu começo a falar espanhol, automaticamente vem o italiano. Isso. Porque a sintaxe é muito, muito próxima. Mas você, então, da região metropolitana de Assunção, para não falar esse nome difícil em Guarani, que é Nhembu, né? Nhembu, que tem fonemas... Na verdade, seria U. É uma vogal no Guarani, que é difícil para pronunciar, assim, principalmente para quem é da língua portuguesa. Então no Guarani, essa é uma boa começo de conversa. No Guarani não tem só A, E, I, O, U. Quantas vogais tem? Acompanha nessas vogais A, E, I, O, U, acompanha também o acento nasal. Então tem o A e tem o an. Isso. Dizem... Aí o E, N também. I, nasal, né? Que é dessa Nhembu, no caso seria o U, que seria o Y. É uma vogal. Não o Y seria é diferente do I? Como diferente. é que é o som do Y em Guarani? Em Guarani é U. U. Não vou aprender. Seria algo que vem mais na garganta, né? U. E o U? E o U, O. O. O e U. Então tem o O, U. Na verdade, o O e o U também já em português tem essa variante. Dizem que o Guarani está mais presente, né, no nosso jeito de falar português brasileiro do que a gente imagina. Isso é verdade. Por exemplo, um português de Portugal, ele acha a nossa língua doce. Porque a gente não fala banana, como em Portugal, banana. E nós falamos banana. Isso é normal. E a gente fala Portugal e não Portugal. E tudo isso são fonemas. O an é um fonema guarani. Isso, é Guarani. E eu digo para o senhor também assim, que o idioma Guarani, nós falamos no Paraguai que ele é um idioma doce. Né? O doce idioma Guarani. Tem várias palavras assim que não tem o mesmo sentido que pronunciar em espanhol, por exemplo.
Então, por isso, nós falamos muito espanhol e guarani. Tem essa mistura ali. Quando você Estamos fala conversando assim, espanhol, de repente vamos em guarani, porque não tem essa palavra, vamos dizer assim, o é mais fácil em guarani. sentido em espanhol. Aí, por isso, talvez o português aqui no Brasil também seja uma língua mais doce, por causa do guarani também. Exatamente. Tem muitas palavras que a origem é guarani, né? As por exemplo, toponímias, você falou assim, né? Nós falamos. Uhum. Porque falamos, quando eu digo essa palavra, falamos. Isso é impossível de dizer na Itália. Uhum. Ele vai dizer falamos. Uhum. Mas para você, como você pronunciou, falamos, porque você não usou o fonema an. Isso. Porque é difícil para você saber quando que tem o... Quando que o brasileiro coloca o an, porque a letra é a mesma, é a. É. E aí você... Olha, falar... Mas não, como é que seria o an escrito em guarani? Para nós, teria o acento nasal. Teria de cidadã, né? No final. Cidadã. Teria o acento. né? Tipo, não. Isso, não. Aí tem que ter um acento. Para poder falar, falamos, né? Para ter essa pronúncia. Teria que ter uma cobrinha, como é que chama isso? Acento circunflexo? Não, é o tio. Não, é o tio, é isso mesmo. Quer dizer, quando o acento é nasal, tem que ter o tio. Isso. Então eu teria que escrever com tio, mos. Isso. Como não tem, a Paraguai aí vai falamos. Falamos. Bem Caramba. Isso. Com qual congregação, irmã? Beneditinas da Divina Providência. Mas não tem clausura, tem? Não, a nossa não tem clausura. E tem alguma sensibilidade litúrgica especial por ser beneditina? Sim, por causa da espiritualidade de São Bento. Também nós buscamos muito viver o equilíbrio entre ora et labora. A oração e o trabalho. Então, não é só Deus prover, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Tem também a humana previdência. Isso. Tem a divina providência e a humana previdência. Né? É Deus prover a quem prevê. Então, ora et labora. E foi fundada por quem? As nossas fundadoras são Maria e Giustina Schiaparoli. Elas são natural do norte da Itália, de Voghera. São uma congregação italiana. Isso. Elas são irmãs de sangue. Né? São irmãs de sangue. São duas fundadoras. Duas. São beato, alguma coisa assim? Não. Não. Hoje elas são proclamadas servas veneráveis. Né? Já tiveram a proclamação das virtudes heróicas. Isso, a venerabilidade dela já. E estão em busca do milagre. Tá certo. É o grande processo de beatificação. Mas elas são do norte, né? Da Itália, e fundaram uma congregação Beneditinas da Divina Providência em que ano? 1849. É antiga? Não, 1800? 1849. 1849, o nosso fundador nasceu em 1843. Isso. Na França. Então, é uma congregação bem antiga. Beneditinas da Divina Providência. E hoje estão espalhadas por todo o mundo? Isso, nós estamos em 15 países. 15 países. E seria 4 continentes. 4 continentes. Só não estão na Oceania. Isso, só na Oceania que ainda não chegamos, né? Não chegaram até lá. Ainda a providência não nos conduziu até lá, né? Por isso que é da Divina Providência a nossa congregação. Por exemplo, aqui na América do Sul, vocês estão no Brasil? Isso, no Brasil. No Paraguai? No Paraguai, Argentina. Bolívia, México. E no Brasil, além de Curitiba, onde você está, aonde é que nós podemos encontrar Beneditinas da Divina Providência? Foz do Iguaçu, no Paraná. Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Pertinho do Paraguai ali, portanto. Isso, bem pertinho ali da fronteira. Também Santa Catarina. Sim? Santa Catarina, nós temos em Laguna, em Bituba, Criciúma, Nova Veneza. Muito em Santa Catarina, então. Porque assim, as 7 primeiras missionárias que vieram da Itália, né, foi para Nova Veneza, em Santa Catarina, uma colônia italiana. Nova Veneza.
É perto de onde, Nova Veneza? Criciúma. Ah, é perto de Criciúma. É bem pertinho. E que ano, mais ou menos, elas chegaram aqui? 1936. Então, demorou um pouco, né? De 1849 para 1936. Muito tempo para chegar no Brasil. Mais ou menos quantas irmãs no mundo? Hoje nós seríamos mais ou menos, nem somos tantas assim, juntando as 3 províncias, seria mais ou menos umas 250. Né? 250 no mundo inteiro? Uhum. A congregação toda tem 250 religiosos. Mas por que você falou 3 províncias? Porque assim, nós temos a província de São Paulo, né? E a de Curitiba, onde eu estou atualmente. 250 no Brasil. E depois tem na Itália uma outra província. Somos 3 províncias como para a organização, né? Sim, mas São Paulo... Isso. A outra? Em Curitiba. Aqui. Curitiba e na Itália. E na Itália. Mas, por exemplo, esses do México? A do México seria da província de São Paulo. Só tem essas 3 províncias? As 3. 2 no Brasil e uma na Itália? Isso. Então tem mais religiosas no Brasil do que no resto do mundo? Isso mesmo. E a casa-mãe é onde? A nossa casa-mãe é na Itália, né? Em Voghera, onde as nossas... lá na origem. Na origem. Que interessante. Como é que você definiria em uma palavra o carisma? O nosso carisma seria o abandono, a confiança. Abandono. E confiança. Abandono não é uma palavra bonita, porque menores abandono não é uma coisa boa. Ou o que significa abandono? Para nós é nos entregar totalmente nas mãos de Deus, do Pai. Como uma criança abandonada, mas na confiança mão... é mais bonito, né? De confiar-se nas mãos de Deus. Por isso Divina Providência. Isso, por isso Divina Providência. Porque também as nossas fundadoras, elas iniciaram acolhendo crianças abandonadas. Tá vendo como não dá ponto sem nó. E se uma jovem agora está nos ouvindo aqui no programa Rema e diz, gostei, essa irmã é tão simpática, não é? Da Divina Providência, nesse carisma de ficar no colo de Deus, né? O carisma da confiança. Como é que a pessoa faz para entrar em contato, para se tornar uma religiosa beneditina da Divina Providência? Talvez um dia vai ter sentado aí nessa cadeira alguém diz, lembra, Padre Joãozinho, aquele dia que o senhor provocou? Eu peguei o número de telefone, dá para colocar depois aqui, né, Vini? Vini é o nosso produtor. Como faz? Bom, nós temos as redes sociais que sempre nos acompanham, né, nos ajudam para que as pessoas também possam conhecer um pouco sobre a nossa congregação. Nós temos o site, né, que é asbeneditinas.org, que é mais fácil, né? E também temos o Instagram, né, que também acompanha, que também é @beneditinasdp. Vamos ver. Então, eu vou ver aqui. Pode colocar as Beneditinas. Vai ganhar um seguidor aqui. Beneditinas. Pode colocar até anteceder com as Beneditinas, porque apareceu aqui. Apareceu isso. De as cara já apareceu. As Beneditinas. IBDP, que é BDP, Beneditinas da Divina Providência. Entendi, vocês entenderam, né? Olha que bonitinho o Instagram. Somos as Irmãs Beneditinas da Divina Providência há 174 anos. Aí todo ano tem que ficar mudando essa frase. Isso, aqui, né? Acolhendo, assistindo e educando. Né? Quem mais precisa? Olha, elas estão aqui na rua Prefeito Ângelo Lopes, em Curitiba. Né? E aqui já tem o link do que deve ser o site. Beneditinas da Divina Providência. E eu quero ver aqui, o que elas falam aqui nas publicações delas. Vamos ver. Tá aqui, vamos ver. Tá bem. Você pode seguir, viu? Faça como eu. Aqui tem. Olha aqui a irmã. É a irmã Maria José Barbosa. Essa é. A provincial. É a provincial daqui de Curitiba. Um abraço para a irmã Maria José. Dia de almoço na Casa Provincial. Vamos ver o que as freiras estão comendo aqui. Dá para ver até o prato. É frango. Se não me engano, é comida indiana. É comida indiana aqui, ó. O siri, biryani, cari.
E tem essa menina que é indiana, né? Isso, são 3 jovens indianas. Mas elas são vocacionadas? São postulantes, vão ingressar no noviciado agora em julho. Aqui, ó, primeiro Evoque. Isso. 2023 foi um sucesso. Eu vou fazer uma curtida aqui, ganhou mais obrigada. Uma curtida. Hoje parece que tudo é assim, né? Feliz aniversário, irmã Assunta Peron Beltrame. Ela tá de aniversário. Vocês 94 anos. Irmã Luzia Francisco dos Santos. Gente, hoje em dia a gente entra no Instagram e já sabe tudo, né? Isso. Tudo da vida. Vai acompanhando ali, né? Tudo que acontece, o que as irmãs fazem, né? No próximo bloco, nós vamos, agora que já sabemos um pouco da sua vida e da sua família de congregação, nós vamos falar de um tema que você escolheu como uma palavra de ordem, a gente diz um rema, né? Sinodalidade. Né? Por que quando a nossa produção entrou em contato e perguntou, irmã, qual é a palavra que é referencial na sua vida? Por que você disse que poderia ser sinodalidade? Pelo significado, já que ele fala caminhar juntos. Né? E como, assim, a minha origem é lá do Paraguai, Assunção, né? A partir do momento que eu senti esse chamado de Deus, eu vi que não tinha mais fronteira para mim. Entendi. Né? Então, eu podia estar no Brasil, ou no Paraguai, ou na Bolívia, mas se esse caminhar juntos estava sempre me acompanhando. Né? Porque se eu estou ali hoje aqui, a minha congregação está junto comigo, né? Que caminha tem um texto junto. Acho que é de Paulo, né? Que diz que a todos os cristãos do mundo que são estrangeiros na própria terra. Isso. Né? Eu me sinto também, às vezes, até estrangeira na minha própria terra. Né? É porque nós somos cidadãos do céu. Isso. Né? Então, mesmo eu estando aqui em Curitiba, eu sou catarinense, viu? Uhum. Eu não sou paulista, não sou paranaense, não sou gaúcho. Eu sou catarinense de Brusque, em Santa Catarina. Mas a gente é do céu, na verdade. Nós estamos fazendo um pequeno estágio aqui na Terra. Então, essa sensação de desajuste, né, é normal. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre sinodalidade no bloco seguinte. Eu estou pensando aqui numa música. Né? Hoje me colocaram um violão aqui do lado e eu não consigo ficar sem tocar. Né? E eu estou escolhendo uma música para cantar aqui no início do segundo bloco que traduz o carisma das Irmãs Beneditinas da Divina Providência, fundadas no norte da Itália, né? E em 1936, chegadas no Brasil. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo. Vá lá, visite o canal Padre Joãozinho no YouTube e por meio daquele canal você tem acesso a todo esse conteúdo. A gente faz um breve intervalo e volta já. Mesmo na doença, sofrimento e dor, mesmo na tristeza, confia no Senhor. Mesmo que as portas fecharem ao redor, abre o coração, confia no Senhor. Confia no Senhor e Ele te dará carinho, paz e proteção. Confia no Senhor e Ele te dará carinho, paz e proteção. É mais ou menos o carisma das beneditinas da Divina Providência? Padre. Confia isso, no Senhor. Confiar Abandona. no Senhor. Uhum. Mesmo no cansaço, na desilusão, caminha passo a passo com Deus no coração. Força e esperança vem do interior, fé que não se cansa, confia no Senhor. Fazia tanto tempo que eu não cantava essa música. E linda letra, linda. Conhecia? Perfeita, conhecia. Uhum. Conhecia? Sim. Olha só. Irmã, sinodalidade, não é? É a palavra de ordem hoje provocada pelo Papa Francisco, né? Como você vê essa questão hoje na igreja, nas congregações,
na sua vida. O que é isso? Sinodalidade. Talvez quem está nos acompanhando tenha ouvido falar de sínodo dos bispos só, né? Mas sínodo é um pouco mais do que o encontro de bispos, né? O que a irmã Elizabeth entende por sinodalidade? Bom, eu entendo essa questão da abertura de diálogo, principalmente, né? A capacidade de poder, assim, também ouvir o outro, independente da idade, né, da cultura. Eu vejo assim, isso na minha vida muito forte, porque desde muito pequeno eu tive a graça, vou dizer assim, de poder conhecer também outros países, né? Eu morei também em Buenos Aires, na Argentina, né? bem pequena, com os meus pais, estudei também lá, né? Fiz parte também um pouco dessas comunidades, né? E a partir do momento que eu entrei na catequese entre 8 e 9 anos... Seus pais hoje continuam morando no Paraguai? Paraguai, no Paraguai. Voltaram depois Isso. Nós íamos muito assim, para a Argentina por questões de trabalho também do pai. Então, a gente ficava 1 ano na Argentina, às vezes 1 ano no Paraguai, depois Seu pai voltava. tem que idade? Hoje, meu pai está com 56 anos. 56 anos. Essa irmã tem idade para ser minha filha. Eu tô com 59, sou mais velho que seu... Gente, o que é isso, né? A vida é assim. 56 anos, seu pai. Isso. E ali eu Sua vejo mãe? assim, a minha mãe está com 3 anos mais nova do que o pai, então 53, né? Uhum. Então eu tive essa Tem outros graça. irmãos? Tenho, e somos mais 5 irmãos, né? Somos 6. Mais velhos? Como que é? Não, eu sou a mais velha, no caso. Você é mais velha. Aham. E os outros são o quê? Tem irmãs? Quantas irmãs? Nós somos 4 irmãs, né? E 2 rapazes. E 2 rapazes. Ok. Isso. E todos lá no Paraguai? Todos no Paraguai. Só uma fugiu. Aham, A só ovelha uma. desgarrada. Só uma, é bem isso. Mas eu vejo assim, que Deus já foi como que encaminhando assim pela minha história, né? Pela minha... né? De viver e compartilhar um pouco com outras culturas, com outras pessoas. Uhum. Né? Então, eu vejo que a sinodalidade vem ali, né? De poder assim, compartilhar com o outro, de ver, né? De poder buscar também estar com o outro. Tem muita questão também da misericórdia, eu vejo também ali, de poder respeitar o outro também, né? Aquele que é diferente. Então, para mim, isso é muito forte, né? Poder buscar isso. Eu acho Tem que uma palavra que a juventude gosta de utilizar como hashtag, né? Hashtag tamo junto. Ah, sim. Sinodalidade é isso, né? Tamo junto. Bem isso. Tamo junto em todos os momentos, né? Independente qual situação que você está vivenciando, que você está passando, nós estamos juntos. É isso ali. Padre Zezinho, ele publicou agora pela editora SCJ, a gente já mostrou aqui várias vezes no programa, um livro chamado Espiritualidade Conciliadora. E lá, acho que no 2º ou 3º capítulo, acho que é no 2º capítulo, ele traduziu de maneira bem criativa o together, não é, do inglês. Uhum. E ele não traduziu de maneira formal, assim, ele traduziu com um neologismo, como juntice. Juntice, together. Disse, falta para nós uma palavra em português para dizer seria o tamo junto. Uhum. Mas ele traduziu como juntice, a coragem de sentar juntos e debater e conversar, manter esse vínculo de unidade. E hoje a irmã Elizabeth faz o quê, assim, além de rezar, dormir e comer? Hora de labora. Vamos falar sobre o labora. Bom, hoje eu estou na parte, vamos dizer assim, de gestão administrativa, financeira, econômica da província. Ah, sim? O que... Você é econômica? Isso, econômica. Econômica provincial? Econômica provincial. Mas eu tenho um padre na congregação que era contador, né? Lá em Divinópolis, chama-se Padre Davi. Um dia Deus chamou ele para ser padre. Aí ele deixou o escritório de contabilidade e disse, larga tudo e venha ser padre. Hoje ele trabalha na contabilidade. Bem. Da congregação. Da congregação. Eu terminei o curso de contabilidade o ano passado. Você fez contabilidade? Fiz contabilidade. Sou bacharel em contabilidade, vamos dizer assim. Meu né? pai era contador. Tá bem. Eu sou filho de uma professora com um contador. Então, agora temos assunto para 3 programas. Para 3 programas, isso aí. Então,
são os caminhos, né? Os caminhos da missão, eu vejo assim, né? De poder assim seguir. No início, vamos dizer assim, eu percorri um pouco a parte da pedagogia, né? Eu disse assim, me identifico, né, na parte de pedagogia. Fui na missão na Bolívia para poder também me dedicar a isso. Mas depois as necessidades, né, da missão que me trouxeram novamente ao Brasil, e eu comecei administrando uma instituição de longa permanência para idoso, né? Então, foi o meu primeiro contato assim, com essa parte. É uma obra da congregação. Isso, é uma obra da congregação. Então, e aí tudo que eu isso comecei a trabalhar também um movimento financeiro de sustentabilidade. E aí, a partir desse trabalho, desse serviço, né, que eu fui entrando um pouco nessa área de gestão de pessoas, vocês têm, né, e para contabilidade. Vocês têm, além dessa obra com idosos, que tipo de obra? Tem colégio, alguma coisa assim? Isso, também na parte de educação. Colégio em Criciúma. Em Criciúma vocês têm um colégio? O Colégio São Bento. E é da província de Curitiba? O Colégio São Bento. Bem conhecido em Criciúma, né? Quantos alunos tem? Tem uns 2.000 alunos. 2.000 alunos? E você, como econômica provincial, também tem que gerenciar isso ou tem uma outra associação? Nós temos uma equipe que nos acompanha, que está ali junto. Nós temos a Associação Beneditina da Providência, que cuida... Tem uma sigla? Associação? ABEMP. Tem também o site da ABEMP. Essa ABEMP é uma espécie de mantenedora? Isso, a mantenedora. Ela tem só esse colégio ou outros? Não, tem o Colégio Mãe da Divina Providência, em Primavera do Leste. Que tem quantos alunos? 700 alunos. Tá. É certificada com SEBAS? Isso. E tem uma briga grande aí para manter os SEBAS? Também. Então, nós trabalhamos para poder manter. O CNPJ da congregação é outro? Isso, não nós temos a da organização religiosa. Vocês têm uma OR. Isso. A organização religiosa paga a cota patronal. Isso, não é isenta. E a BEMP não? Não. E você, a provincial, que é a presidente das duas? Isso. Ou não? Atualmente é. É a provincial que é a presidente da OR e também da certificada. A provincial dá conta de presidir tudo ou ela manda a econômica fazer tudo? É difícil. É difícil dar conta de tudo. Vai lá presidir. Né? Esse negócio de contabilidade, quem entende é você. Vai lá falar Na verdade, sim. A gente tem toda uma equipe que está ali junto trabalhando, né? Eu não trabalho sozinha, graças a Deus, né? Essa sinodalidade ali também no serviço que nós trabalhamos juntos. Eu estou entendendo o que é esse negócio de estamos juntos, sinodalidade, porque normalmente essa tarefa é muito solitária. É, muito solitária, isso é verdade. A provincial diz assim, eu vou mais trabalhar com pessoas, com as irmãs que estão com problema, que precisam da atenção da provincial. Você fica lá com esses negócios aí de contabilidade, da assembleia, ata. Isso. Não é? Tem a assembleia, tem os capítulos, né? Nós temos várias atividades ali, né, bem fortes, mas como eu digo, sempre tem uma equipe que sempre acompanha. Vocês têm esses dois CNPJs, a certificado e a organização religiosa, e cada casa daí tem uma casa filial, né? Isso. Esses dois colégios são da ABEMP. São da ABEMP. Mas a ABEMP tem também assistência social? Tem. Qual que é a atividade preponderante da ABEMP? Educação ou assistência social? Educação. Então, nós estávamos, na verdade, nas 3 áreas também, saúde. O que vocês têm de saúde? Hospitais, né? O último hospital nós estamos agora doando para o município de Nova Veneza, né? Santa Catarina. Porque é uma administração mais complexa. Porque daí vai para o Ministério da Saúde, o Ministério da Cidadania e o Ministério da Educação. Atualmente nós ainda prestamos conta para o Ministério da Saúde por conta de que está finalizando esse processo, né, de doação do hospital, né? Então, provavelmente até o ano que vem ainda nós vamos ter que prestar conta desse ano um pouco, né? Com 250 irmãs no mundo, vocês têm só na província de Curitiba 2 colégios, com praticamente 3.000 alunos, né? E mais o Centro de Educação Infantil, né? Vocês têm? Creches? Isso. Também Quantas creches, mais ou menos? SEI, né? SEI. Nós temos umas 3 que são de assistência social e um que é particular, né, no caso. Mais ou menos quantas crianças assistidas nesse nível? São mais ou menos 200 em cada uma. Então,
3. Você falou que são 3, então dá umas... 600, mas que é a particular, que eu disse no caso, que não é da assistência, seria então 800 crianças. Então vocês têm praticamente 1.200 gratuidades, porque é 1.4, né? Isso mesmo. Você está vendo que eu estou por dentro. Bem por dentro. Isso é 1.4. Eu vou até arriscar dizer que vocês não precisam fazer da bolsa na educação básica desses 3.000 alunos, porque vocês cumprem com essas creches. Mas da bolsa assim mesmo? Por questão de divina providência? Isso. Às vezes então, é necessário. Vocês devem dar umas, pelos meus cálculos, ao menos 1.500 bolsas, somando as creches e os colégios. Isso é uma grande atividade, né? Social, e tem gente dando o suor, o sangue e a lágrima ali por isso. Colégio em Criciúma, o outro em Nova Veneza, onde é que é? Primavera do Leste, Mato Grosso. No Mato Grosso. Primavera do Leste. Muito bem. Também tem o Centro de Convivências, que também Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Né? Sim, que daí é assistência social. Também a parte social, né? Assistência que também buscamos trabalhar ali com as crianças, adolescentes. Quem que faz o relatório para o Ministério da Educação? Tem a equipe das assistentes sociais, né? Vocês têm? E a secretária também. E tem um escritório central? Central. A BEMP fica onde? Na nossa casa provincial, que é a sede ali no bairro Ugolang. Em Curitiba? Aqui em Curitiba. Estarão no encontro da ANEC? Sim, com certeza. Em Salvador? Sempre tem alguém representando, ou é o colégio. Desculpa, gente, eu até esqueci que vocês estavam assistindo. ANEC significa Associação Nacional das Escolas Católicas. Um abração para todo o povo da ANEC. Fazem um trabalho belíssimo, muito bonito. De representar a educação católica junto ao Ministério da Educação. Prazos suspensos agora, viu, irmã? Isso. Você sabe, né? De 2020 até setembro de 2023, os prazos estão suspensos com relação à certificação SEBAS. Falamos de coisas muito técnicas aqui e eu fiz questão de mostrar o coração técnico de uma religiosa que dá a vida e que tem a parte do ora. Então, no primeiro bloco, a gente falou um monte de confiança, abandono, carisma. Aí você fala, essas religiosas, esses padres, ficam só rezando. Agora, no segundo bloco, começamos a falar de contabilidade, começamos a falar de Ministério da Educação, de alunos, e aí a gente começa a perceber que um carisma é coisa séria. É ora, et labora. É divina providência e a humana previdência. Porque no fim do mês, tem que pagar as contas. Tem que pagar as contas. Quantos colaboradores, mais ou menos? 450 a 500. 450 colaboradores diretos. Isso. Né? 500, vamos dizer. 500 entre admissões e emissões durante o ano, né? Mas nós temos também uma... folha de pagamento por mês, irmã. 1,5 milhão de folha de pagamento. Nós temos uma obra que também nós falamos assim, que é a Menina dos Olhos, né? Que é o Lar Mãe Maria, que acolhe as crianças também. Crianças, adolescentes de 0 até os 18 anos. É um SAICA. É um serviço, inclusive, para a adoção? Isso, para adoção. Muito bonita. É uma chácara em São José dos Pinhais. Tem quantas crianças? 55 crianças. 55 crianças? São casas-lares. Né? São 5 casas-lares, no qual elas são acolhidas ali. Lá pode, porque tem um número máximo, isso. Né? 15, eu acho. Isso. E aí elas estão ali com pais sociais, né? Pais sociais. Conveniadas? Isso também. Cada criança custa 6 mil. 6 mil por mês, por criança. Confiadas pela justiça, não é? Isso, pela justiça. Você sabia que o juiz da Vara da Infância de Curitiba, Sérgio Kreutz, estudou comigo aqui nesse lugar onde a gente está dando a entrevista? Ele já deu entrevista aqui. Um abração para o Dr. Sérgio Kreutz, que é juiz da Vara da Infância da criança, né? E justamente especialista na questão de adoção e um dos iniciadores desde Cascavel, quando ele trabalhou em Cascavel, aquele projeto Famílias Acolhedoras, que é isso, né? Só que voltado para a família. Acabou o tempo do segundo bloco. Vamos voltar daqui a pouquinho. Vai lá no canal no Instagram. Não,
no Instagram das irmãs. Deixa eu ver se eu esteja aqui. E aproveita para seguir as Beneditinas IBDP, da Divina Providência. Só coloca as Beneditinas, que você já vai, clica e segue lá. Aproveita, já está com o celular na mão, segue também o canal Padre Joãozinho no YouTube. A gente volta já. Olá, gente, estamos de volta com o programa Rema, uma palavra orientadora, e hoje a palavra é sinodalidade. Estamos junto, né? Together, juntice, com a irmã Elizabeth, que o pessoal te chama de Elizabeth ou Beth? Elizabeth. Elizabeth mesmo, né? Elizabeth, que é uma beneditina da Divina Providência e é ecônoma. Já falamos sobre o Ora no primeiro bloco e falamos sobre o Labora, o trabalho, né? No segundo bloco, inclusive, ela falou detalhes sobre a missão das Beneditinas da Divina Providência aqui no Brasil, principalmente nessa província de Curitiba. Agora, irmã, você aqui em Curitiba, além de trabalhar nesse trabalho técnico, né, até árido, dos números, da contabilidade, das finanças, você tem alguma presença na TV Evangelizar? Também, Conta para nós, o que você faz? Apesar de que você já deve conhecer melhor do que eu a irmã Elizabeth, nós estamos nos conhecendo hoje, né? Eu também sou presidente da mantenedora aqui da ISIC, onde nós estamos gravando esses programas dessa vez, mas por isso conversamos com tanta animação de assuntos absolutamente áridos para alguns que até mudaram o canal, né? Quando eles pararem de falar de contabilidade eu volto, né? Mas o que você faz na TV Evangelizar? Bom, na verdade, tudo começou em 2022, quando nós fizemos a abertura do ano vocacional, que nós encerramos esse ano, em março. E foi quando a TV Evangelizar ela abriu o espaço para a congregação para poder assim dar essa abertura do ano vocacional, né? Então, foram várias atividades realizadas durante esse ano, né? E foi quando também outras irmãs juntamente comigo, né? A irmã Sônia, a irmã Gorete, da congregação, a irmã Luciana, a irmã Cezira, a irmã Elvia, né? Começamos a participar um pouco também assim, das programações da TV Evangelizar, né? E aí foi, né? Eu sempre digo, é a providência que vai dando as missões para nós, né? Então, hoje eu participo de alguns programas, né? Por exemplo? Geralmente ao vivo, né? Com a palavra, né? Na parte da manhã. Como é o nome do programa? Com a Palavra. Com a Palavra é o nome do programa. Isso, com a Palavra. Depois temos também o Momento com Maria. É que hora? 9h30. 9h30. Aí você mora perto ali? É ali na Igreja de Guadalupe? Isso. Aí você vai até ali. É perto? Dá uns 20 minutos, mais ou menos. Tá, ok. E esse com a palavra, são várias pessoas? Como que é o programa? São várias pessoas que eu apresento, no caso, mais para refletir sobre a palavra, né? São 30 minutos, mais ou menos, de programa. Sempre ao vivo? Isso, sempre ao vivo, né? São 2 blocos. E no qual a gente busca poder orar com as pessoas, né, no momento de recolhimento ali, né? Poder meditar um pouco sobre a mensagem de Deus naquele momento, né, para aquele dia, e também recebendo os pedidos, né, de oração das pessoas, né? E você está gostando de fazer programa de televisão ao vivo? Porque é uma cachaça, né? Eu gosto, assim, eu vejo assim que faz parte também da minha história, né? Tudo tem a ver, né? Porque no Paraguai eu já tive a oportunidade também de fazer o curso de jornalismo, né? Estive no diário, né, ABC Color, que é de Assunção, né, vamos dizer assim, o decano, que a gente chama, né, e também eu tive a oportunidade de fazer oratória Olha! Praticamente todos os anos que eu tive assim, de ensino, né, fundamental e também ensino médio, eu tive a disciplina de oratória nos 3 idiomas, né. Eu já fiz também alguns concursos, né, nessa área ali. Então, faz parte um pouco assim, né?
Irmã Elizabeth Noemi, não é, né? É isso, Noemi. Noemi. E eu vejo assim que a gente... Ela aqui, ó. Me achou ali? Que eu te achei, eu quero... ela tá na TV Evangelizar, eu quero ver, né? Como é que fica que você tá assistindo ela daí. Eu não tô, eu tô aqui no cenário, né? Olha que belezinha. Eu vou deixar aqui um pouquinho. São José Providenciai, associados e evangelizadores para a obra, é isso? Isso. Nossa, irmã, como você fica diferente na câmera. A câmera muda a gente. Sabe que algumas pessoas, quando me encontram, agora mesmo lá na Expo Católica, uma pessoa me olhou e disse assim, eu nunca vi o senhor pessoalmente, pensei que era grande. Fala nisso. A TV aumenta, né? O tamanho da pessoa. Você imaginou que o Cid Moreira era enorme. É baixinho, que nem eu, né? Tem umas diferenças ali, né? Porque tem umas coisas assim diferentes. Eu vou deixar aí o São José seu aqui está dormindo. Por que São José Providenciai tem a ver com a Divina Providência? Claro, né? Ele é da providência também, a confiança. Claro não, irmã. Para mim é claro. Claro, agora eu estou entendendo por que você está tão ajustada na questão de econômica, contabilidade, porque tem a ver tudo com a providência. Alguém deve dizer assim, irmã, você já providenciou esse negócio, não é verdade? Tem a ver, agora que eu estou entendendo. Você que está nos acompanhando pela TV Evangelizar, você entendeu por que ela disse, claro, né, São José tem a ver com a Divina Providência. Porque São José, aliás, no ano de São José, o Papa disse isso na carta dele, tem a ver com José do Egito, que era o dispenseiro, o que cuidava dos celeiros no Egito. Isso. Era o providente, ele era o contador, ele era o econômico do Egito, né? O faraó confiou a ele a guarda dos celeiros. Por isso que os irmãos dele chegam lá e tem que conversar com ele, que estavam passando fome. E então me fala sobre esse São José Providenciai. Providenciai associados evangelizadores para a obra TV Evangelizar. Olha só que bonito. É muito bonito. Agora estou me lembrando de um fato assim, forte na nossa congregação, que quando a comunidade estava passando por algum tipo de dificuldade, sabe o que as irmãs faziam? Ia lá, pegava uma canetinha e colocava na mão de São José. Uma caneta? Uma caneta. Por quê? É engraçado, né? Uma caneta. O que tem a ver uma caneta e com São José e naquele momento que está precisando de alguma coisa, né? Eu não consegui ligar a caneta, São José e a dificuldade. Por que era? E a providência. É como se fosse que assina embaixo, né? Então, elas diziam assim, era uma espiritualidade, uma confiança tão forte das nossas irmãs, que elas diziam assim, que no momento as coisas aconteciam, né? No momento em que aquela caneta caía da mão de São José. E caía? Isso. Então, elas colocavam, né, na mão dele. Aí, quando vinha, vamos dizer assim, a solução, né, para aquela dificuldade, ou aquela providência, né? Quando era o momento que aquela caneta caía das mãos de São José. Eu estou vendo ali que tem o São José dormindo, né? Dizem que o Papa Francisco é devoto dessa imagem, de São José dormindo, que eu acho fantástica. Um homem tão providente, né? Ou tão previdente, ele foi dormir e não tomou nenhuma atitude quando ficou com a cabeça confusa diante da gravidez de Maria, que ele sabia que não tinha sido ele. Então, São José dormindo nos ensina que tem hora que a gente tomou todas as providências que podia tomar. Agora é com Deus. Com Deus, isso. Aí é melhor ir dormir. É Deus, né? A nossa vida é Deus. Então, eu vejo assim, às vezes, até comigo acontece assim, lá em casa a gente partilha, às vezes diz uma irmã, essa noite eu perdi o sono. Com isso aqui. Aí eu falo assim, eu não perdi o sono não, eu fui dormir, né, tranquilamente. Por quê? Justamente essa questão, né, de confiar, né, em Deus. Até aqui nós fizemos, né, conseguimos colocar de nós algo, né? Deus nos deu essa capacidade, mas até aqui. A partir daqui é com Deus. Né? Então, tem um trecho por que eu vou perder o sono se está nas mãos de Deus? É Ele que vai orientar. Eu já perdi também. Mas achei ele de volta. Mas é verdade isso que você falou. Tem um trecho na Bíblia, eu não recordo a citação, mas que diz assim,
é Jesus dizendo, né? A pessoa planta, coloca a semente na terra, rega, faz tudo que tem que fazer, depois ela vai dormir. E enquanto ela dorme, Deus faz germinar. Por isso a gente pode fazer tudo o que quiser. Nós podemos pegar a semente, podemos colocar na terra, tudo isso está sob nossa responsabilidade. Mas é Deus quem vai fazer crescer. Não? Então chega um momento que a gente tem que dizer, confia no Senhor e Ele te dará. Eu tenho uma música, irmã, última musiquinha de hoje, que eu sempre pensava assim, será que eu vou gravar essa música mesmo? Porque me parece assim, demais da providência, né? Que diz assim, como é que é? Entrega para Jesus, entrega para Jesus o peso de tua cruz. Entrega para Jesus, entrega para Jesus o peso de tua cruz. Entrega. Todos que moram lá em casa, eu amo, Senhor. Eu entrego os meus amigos, também meus irmãos. Eu entrego a Ti, Senhor. Entrega para Jesus, entrega para Jesus o peso de tua cruz. Entrega para Jesus, entrega para Jesus o peso de tua cruz. Entrega. Quando tem uma pessoa com câncer terminal e a gente vai visitar no hospital, não é? Vocês têm idosos em casa de longa permanência, você falou, né? Naquele momento, você tem que dizer, entrega para Jesus. Já vivi isso em muitas situações, né? E vocês devem ter também uma palavra de conforto, mas também de entrega. Isso. Para mim foi muito forte essa experiência, realmente, de estar com alguém que está ali no momento da sua passagem, né? E às vezes essa passagem ela é mais tranquila, mais serena, e às vezes ela é mais difícil, né? É uma luta interna da pessoa, né? E o momento em que realmente você vai estar ali como presença junto ali naquele momento para poder assim ajudar essa pessoa a fazer essa passagem. Uma vez eu fiz essa experiência. Já acompanhou? Já acompanhei um idoso que ele, como diz, ele era um jagunço, né? É essa palavra, né? Que ele na vida ele matou várias pessoas, né? Por essa questão de terra, sabe? Essas brigas ali nas fazendas, né? Então ele era contratado para matar, no caso. Então uma pessoa muito fechada, né? Assim, uma dor muito grande também que ele carregava dentro dele. Então foi muito difícil a passagem desse homem, né? E clamava pelo pai, né? Então, ele gritava dores assim, forte que ele sentia, justamente era câncer, né? E aquele grito dele, nossa, chegava em mim assim, cortava assim, a minha alma, sabe? Porque era aquela passagem tão difícil dele não se entregar, né, nas mãos do pai. E você podia ter todos os recursos financeiros do mundo, não daria para resolver o problema dele, né? O que dava nesse momento era a presença, né? Segurar nas mãos dele, né? Para poder fazer essa passagem. Também fiz outra experiência com a minha avó materna. Foi em 2017, quando foi os meus votos perpétuos. A última vez que eu vi ela na missa solene, né? E ela foi para casa, não ficou para o almoço, né? Porque ela não se sentia bem. E depois ela ficou internada, né? Na UTI. E eu era a última neta que ainda faltava ir lá visitá-la na UTI, sabe? E na época eu estava também em repouso, eu tinha fraturado 2 costelas, né? E
estava ali em casa, não podia ir lá, né? Visitá-la para não fazer os movimentos, né? Aí eu lembro que o meu primo disse assim, né? Ah, tia, vamos lá buscar a prima, só ela que está faltando ver a avó, né? Todos já vieram aqui ver ela, né? Bisneto, irmão, né? O único irmão que ela tinha. Aí ele foi lá me buscar. Aí cheguei lá, junto com a avó, né? Ali pertinho dela. E eu lembro que o médico tinha me falado assim, ela tem um pouquinho de sinal no ouvido direito. Então, você pode falar com ela ali que ela vai sentir, né, a tua presença. Aí eu falei com ela em Guarani, né? Eu falei assim, aguidê, né, que é obrigada. Né? Eu falei para ela assim, você já fez tudo o que tinha para fazer por nós. Né? Foi um grande exemplo para nós de fé, né, de testemunho, de fidelidade, principalmente. Né? E pode ir em paz. Né? Eu falei tudo em Guarani para ela. E aí foi uns 15 minutos, né, que eu estive ali com ela nessa oportunidade, e foi o momento que ela também se foi. E bem naquele instante chegou até a presença de um padre que estava ali visitando os doentes e se abençoando, sabe? Interessante. Então daí para mim foi uma experiência assim, muito bonita também assim da passagem, e eu me lembrava assim que Deus, ele nos chama para a vida, certo? Mas ele também nos chama depois, na hora da nossa morte. Tem que saber. Então, é uma vocação. Tem que morrer, olha aqui, ótima maneira de encerrar o nosso programa de hoje. Morrer também é uma vocação. Não é? E é preciso viver bem e morrer bem. Você sabe que a palavra defunto, que às vezes não gosta, né? Significa missão cumprida. É aquele que cumpriu definitivamente, né, a sua missão na Terra. Com essas palavras da irmã, não quero mais falar nada, né, porque vai ficar ecoando em você esse testemunho da missão cumprida. É um programa muito interessante, com começo, meio e fim. Depois assista de novo no canal do YouTube, fica lá no Padre Joãozinho, fica também no TV Evangelizar. E o Padre Reginaldo Manzotti já está lá com a sua experiência de Deus. Obrigado por esse espaço. Siga o Instagram das Irmãs Beneditinas, da Divina Providência, e quem sabe você não está sendo chamado agora para também se consagrar nessa obra. Que coisa bonita, não é? A gente vai ficando por aqui e na semana que vem tem mais Rema.